Olá, aqui é Gilmar Ribeiro, tradutor profissional, e você está assistindo este vídeo por ter adquirido o meu e-book Tradutor 3 degraus acima. Conforme prometi, hoje vamos continuar com um assunto importante, complexo, inesgotável e que tem sido muito flexibilizado nos últimos tempos pelos teóricos da tradução. Afinal, o que é erro e o que é acerto em matéria de tradução? Existe toda uma classificação dos erros que podem ser cometidos por um tradutor de acordo com o modo pelo qual ele enxerga um texto, processa este texto e cria o seu próprio texto traduzido. Desde logo, o principal erro, que é o erro número 1, e que eu classificaria como erro na tradução, é aquele cometido contra a língua para a qual se está traduzindo, por desconhecer, por exemplo, certos fenômenos culturais envolvendo esse idioma e, consequentemente, sem saber recorrer a todas as possibilidades léxicas que esse idioma contém. E eu não insisto aqui, é claro, em erros gramaticais, de sintaxe e de vocabulário. O tradutor ele tem de ser perfeito nesse ponto básico. Mais ou menos como alguém que vai participar do The Voice, tem de saber cantar. O tradutor tem de conhecer as regras gramaticais, a sintaxe e o vocabulário do idioma para o qual ele está traduzindo. Erro 1, então, erro na tradução. O segundo tipo de erro, que eu classificaria como erro de tradução, é um erro mais grave, porque é aquele cometido contra o sentido do texto que se tem em mãos para traduzir. Ou seja, o autor do original diz uma coisa e o tradutor diz outra completamente diferente. É evidente que este é um aspecto muito difícil de ser avaliado e que já é remetido para os especialistas em tradução, pois supõe que se tenha o original em mãos, que se tenha um conhecimento profundo do pensamento e dos conceitos que são utilizados pelo autor e aí fazer o confronto com a tradução. E um simples leitor do texto traduzido, ele não possui todos esses recursos para uma análise, especialmente quando a tradução é fluente, boa, de excelente qualidade. Só que o tradutor, ele traiu o pensamento do autor. E esse erro, o segundo tipo de erro, erro de tradução, é um erro muito grave. O terceiro tipo de erro é quando na sua interpretação do texto original o tradutor passa por cima do estilo do autor, para fazer prevalecer um estilo próprio, usando, por exemplo, uma redação com termos eruditos que ele tem até certa veleidade de conhecer e de utilizar, quando o autor ele é leve, fluente, usa termos coloquiais e não termos de alta erudição. Esse também é um tipo de erro grave, é um erro cometido contra o estilo do autor. E, finalmente, o quarto tipo de erro, é o que eu, resumindo uma temática que eu já disse que é muito complexa, é quando o tradutor não leva em consideração a finalidade do seu texto, o público-alvo para qual aquele texto se destina. Pois cada uma das finalidades gera uma tradução com características completamente diferentes. Então, erro na tradução, erro de tradução, erro contra o estilo e erro contra a finalidade. Resumindo, como eu já disse em outra oportunidade e repito aqui, o erro é sempre do tradutor. Os seus acertos ninguém enxerga. Disciplina, seriedade, responsabilidade, aliadas ao desconfiômetro e ao bom senso, são muito necessários para detectar aquilo que não flui, o que não está claro no texto traduzido, o que não está fazendo sentido e simplesmente refazer, por respeito a si mesmo e por respeito ao seu leitor. De tudo isso e bem mais do que isso eu trato no meu e-book Tradutor 3 degraus acima. E atenção, colega, se você ainda não adquiriu o e-book Tradutor 3 degraus acima, é só clicar no link que acompanha este vídeo. Te espero num próximo vídeo. Tchau!